Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cheque Mate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer e a honra de receber aqui o grande idealizador e criador deste Cheque Mate na TVU, professor, escritor e jornalista Emanuel Barreto. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, o convite dos alunos aqui que queriam muito ter tua presença. Fica à vontade e seja bem-vindo novamente ao Cheque Mate. Na verdade, quem agradece sou eu, né? A oportunidade deste regresso, né? Dizem que ninguém nunca se perde do caminho de volta, né? E voltar aqui, voltar a este estúdio, voltar ao convívio de vocês, realmente, além de ser agradável, é uma grande alegria e é uma grande honra sentir que a semente que você plantou, ela germinou. Eu lembro bem que no primeiro programa que eu apresentei, e eu apresentava com o senhor, acho que o senhor não usa TP, né? Improvisa para abertura. Eu também improvisava. Eu sou um homem de jornalismo impresso, então eu não usava TP. Eu improvisava, e eu me lembro bem que no primeiro programa, eu disse uma frase que eu peguei, seria de um provérbio árabe, eu não tenho como confirmar a veracidade, mas onde eu vi essa frase, seria um provérbio árabe que dizia que a natureza da semente é germinar. Né? E eu acredito que essa semente está germinando ainda hoje. A honra é toda nossa. Para a colaboração dessa entrevista, contamos com as perguntas dos nossos estudantes dos cursos de jornalismo e radialismo da UFRN. Professor, para começar, estamos agora numa data especial, 15 anos do Cheque Mate na TVU. Foi um projeto trazido pelo senhor aqui para a televisão, e os nossos alunos produziram um material especial sobre essa passagem dos 15 anos. Vamos dar uma conferida e depois a gente comenta? Perfeitamente, vamos lá. Em junho deste ano, o Cheque Mate completa 15 anos junto à TV Universitária. Mas a história do programa de entrevistas, que se tornou um marco no jornalismo potiguar, começou bem antes, em 1972, na antiga Faculdade de Jornalismo em Eloy de Souza. Criada por estudantes de comunicação, o Cheque Mate iniciou as atividades com o objetivo de aproximar a comunidade geral e proporcionar a prática jornalística aos alunos. As entrevistas aconteciam abertamente, uma vez por semana, no pátio da Fundação José Augusto, onde reuniam o entrevistado convidado, estudantes, professores e o público espectador. Em 2002, a fim de dar continuidade ao projeto, o professor Emanuel Barreto reeditou e adaptou para a televisão, em parceria com a TVU. Durante esse período que está no ar, já passaram pelo estúdio da TVU os apresentadores Adriano Gomes, Érica Azusa, Rui Rocha e outros. Ao longo desses 15 anos, muita gente fez parte da história do Cheque Mate, a começar pelo primeiro apresentador do programa, o jornalista e professor aposentado do curso de Comunicação Social da UFRN, Emanuel Barreto. Então, para relembrar as pessoas que participaram do projeto, preparamos um VT especial que traz depoimentos de ex-apresentadores e ex-alunos. É o que vamos assistir agora. Confira. A importância do Cheque Mate é que ele pode ser um primeiro momento para que o aluno de comunicação coloque em prática o que está aprendendo em sala de aula. Eu vejo o Cheque Mate como algo fundamental e, assim, um verdadeiro presente, sabe, para todos os alunos de comunicação. Eu já escutei professores de outras universidades federais, diretores de emissoras de televisão que, quando vêm a Natal, né, comentam, observam a TVU e visualizam esse programa, que é um programa feito pelos alunos, né, tem a coordenação de professores, mas ele só existe porque há alunos que se envolvem com o programa em todos os aspectos. Eu conheci o Cheque Mate acho que bem no iniciozinho do programa, ainda em 2002. Alguns alunos que participavam da produção do programa, que se reuniam com o professor Emanuel Barreto, eles saíram pelas salas de aula do curso de jornalismo. Na época tinha aulas pela manhã e à noite, eu estudava à noite, eles chegaram lá na sala e falaram: olha, tem um programa aí de entrevistas que deve ser feito aí, a intenção é que seja feito pelos alunos de jornalismo, de comunicação social, né? E aí eu corri para lá, disse, não, me informei e fui embora aproveitar essa oportunidade, que até então eu não tinha tido nenhuma chance, assim, de experimentar esse lado mais, acho que dá para dizer o lado mais básico do jornalismo, que é pergunta-resposta, gente, que acho que a gente é nesse papo, é nessa conversa, no conhecimento com as pessoas, perguntando e avaliando e devolvendo ali a resposta, né, dando a volta na resposta, que a gente chega nas informações mais interessantes.
E eu corri para aproveitar. A partir do momento em que eu entrei, em 2011, eu passei cerca de um ano nesse projeto, porque mesmo tendo saído, cumprido os 6 meses, eu ainda fiquei mais 6 meses ajudando assim por fora. Então foi uma experiência muito interessante, porque a gente tinha a capacidade de treinar a entrevista, tinha capacidade de desenvolver a nossa habilidade à frente das câmeras, perder um pouco da timidez, que era uma coisa que eu morria de medo, era uma câmera. Eu não podia ver uma câmera na minha frente que eu fugia. Então, já por isso eu não era da reportagem. Então, eu acho que foi uma forma muito interessante de eu valorizar e me aprofundar e crescer na profissão de jornalista. Todo mundo que faz 15 anos, é muito marcante, né? Então, assim, eu gostaria de mandar os parabéns, né? Dizer que eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa história. O Checkmate, ele está no meu currículo, né? A TV Universitária, está no meu currículo. Eu tenho muito orgulho de dizer que passei por esta casa, que foi minha segunda casa por tanto tempo, né? E ser integrante do Checkmate significa estar presente o tempo inteiro num processo de formação muito especial que é para os alunos de comunicação, sabe? Então, assim, a mensagem que eu tenho a dizer é parabéns, e para a equipe que está atuando agora nesse momento, sigam firmes, né? Assim, existem sim dificuldades, né? Existem sim problemas, isso faz parte em qualquer tipo de trabalho, na verdade, mas fiquem certos de que todos vocês, alunos que estão participando, vão ganhar muito mais em experiência, e serão experiências que vocês irão colocar em prática em muitos outros trabalhos por aí. Trazendo muito pro pessoal assim, né? 15 anos eu me sinto até um pouquinho velho, assim, poxa, já 15 anos aí de Checkmate, mas o que eu posso dizer para você, estudante aí, aproveita. É uma oportunidade muito boa, foi uma oportunidade que me ajudou muito profissionalmente, me ensinou muito. É o básico do jornalismo, e é um básico, acho que é o que é legal do programa, é um básico bem feito, né? Entrevista, aprofundamento do tema, conhecimento, curiosidade. Então, aproveitem que quando vocês chegarem no mercado, ou então para conhecimento mesmo, para crescimento pessoal, acho que o programa vai te ajudar muito também. Me ajudou e eu tenho certeza que vai ser muito bom para eles também. Eu acho que quando eu fazia parte do Checkmate, ele tinha uns 8 anos, 9, ele está fazendo 15 agora, então não reparem nas rugas, estou brincando. Mas eu acho que o Checkmate, ele mudou a minha forma de ver o jornalismo. Eu gostaria de parabenizar esse programa, as pessoas que continuam fazendo ele se tornar realidade e fazendo também com que a TV Universitária tenha um conteúdo de excelência, um conteúdo que realmente traga uma experiência e traga uma informação que agrade ao público. Continuem fazendo esse trabalho, parabéns ao Checkmate, parabéns à TV Universitária por continuar esse projeto. Bom, professor, dá crédito aí também aos nossos alunos que produziram o material, o Felipe, a Adriana, a Priscila e a Diacis, e perguntar para o senhor, 15 anos, né, 2002, 2017, a gente percebe aí pelo material a importância para o curso de comunicação. Mas como começou, de onde veio essa ideia para o senhor trazer o projeto aqui para a TV Universitária? Rapaz, isso foi mais ou menos um estalo que eu tive. Eu ia passando aqui em frente à TV, no meu carro, estava chovendo um pouquinho, e eu fui passando, eu digo, eu vou falar com o professor Márcio Capriglione. Nessa época eu acho que não existia ainda a Comunica, era só a TV, TVU, que então era o superintendente da TVU. E eu parei o carro ali depressa e eu digo, cheguei me apresentar, eu sou o professor Barreto, quero falar com o professor Márcio. Aí, sei lá, professor Márcio, o professor Barreto está aí. Eles, manda o professor Barreto entrar. Então eu entrei e digo, professor, é o seguinte, eu estou com uma proposta aqui ao senhor, que seria de nós reativarmos o Checkmate, que existira na Fundação José Augusto como forma de um evento, né? que era o pessoal da Faculdade de Jornalismo e a Faculdade de Sociologia, que hoje é o curso de Ciências Sociais da UFRN. Esses cursos são egressos da Fundação José Augusto, Jornalismo e Ciências Sociais. Lá era jornalismo mesmo e sociologia. Pois bom, então eu falei com o professor Márcio e ele disse, Barreto, a ideia é muito boa. Eu digo, então vamos fazer. Ele disse, vamos fazer. E já chamou o chefe da carpintaria para mandar fazer
era um negócio que os estudantes ficavam sentados, um puleiro, tipo um puleiro de circo. Bem, esse negócio bem simples, né? E, claro, isso não foi feito na mesma hora. Ele chamou, deu as ordens e ficou tudo acertado. A ideia, então, era preparar o estudante para fazer a entrevista coletiva e conviver a realidade jornalística. Na época era ao vivo o programa, né? Eu costumava brincar muito com os estudantes, quando começava a tocar a característica do programa, o VT de introdução do programa, a vinheta eletrônica, eu dizia, quem tiver nervoso dá tempo de corrida. O professor não faz isso com a gente não, pelo amor de Deus. Então o programa começava e seguia, né? Começou assim, num estalo que eu tive, propus ao professor, ele aceitou e não começou de imediato, porque, se eu não me engano, foi uma época que houve uma greve que foi muito demorada. Quando essa greve passou, a superintendente já estava com a professora Ana Maria Cosentino, que manteve a ideia, deu todo o apoio e nós tocamos o programa em frente. Eu ainda fiquei durante 2 anos à frente, mas aí eu tive que sair porque eu ia fazer mestrado na época, né? Então era absolutamente incompatível a exigência de um estudo de mestrado com a manutenção da minha presença no programa. Então eu tive que me afastar, lamentando profundamente, mas eu tive que me afastar. Vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes? Boa tarde, professor. Eu sou Carol Lima, estudante de jornalismo. E eu queria saber, nesses 2 anos, se tem alguma memória marcante, né, que marcou o senhor, se tem alguma história marcante. Tem, o programa teve grandes momentos. Houve momentos engraçados, que havia uma palavra que nós não podíamos dizer no programa, que eu não me lembro qual era essa palavra. Quando dizia essa palavra, acontecia alguma coisa errada com o programa, não é? Então, numa entrevista com Garibaldi Filho, que então já era senador, alguém disse essa palavra, quando acabou de dizer a palavra, faltou luz. Faltou luz, eu digo, não digo esta palavra, eu não me lembro qual era, não vou nem dizer, porque senão pode acontecer alguma coisa, melhor, né? Eu vou nem me lembrar, né? Então, esse foi um momento engraçado. Houve momentos assim, digamos, eu ressalto, como sempre, momentos importantes, que foi para a formação dos rapazes e das meninas que participavam do programa, que foi a entrevista com o senhor José Alencar, que na época era candidato a vice-presidente da República. Eu ainda tinha, na minha veia, na minha vivência, um peso muito grande do jornalismo político, que eu havia feito em jornal impresso, né, que a minha última fase de jornal impresso foi toda dedicada ao jornalismo político. E então, sempre que eu podia, eu trazia alguém de expressão para o programa. E ocorreu de ele ter vindo a Natal fazer uma palestra, se não me engano, para a Fé Comércio. Então eu digo, olha, cai em campo e convida o senhor José Alencar para participar do programa. Ele veio. Um figuraço. Conversamos muito, o programa muito descontraído, claro, foram feitas perguntas bastante pertinentes, e ele era dono de um bom humor espetacular. E eu me lembro que uma pergunta que eu fiz a ele, porque havia notoriamente uma incompatibilidade entre um candidato a presidente operário e o seu vice era um industrial. Claramente é uma incoerência, né? Então, eu perguntei a ele, senhor José Alencar, a sua chapa com o Lula, essa chapa que é isso? É uma sociedade de capital e trabalho? Ele riu muito e disse, não é uma sociedade de capital, porque existe no direito a sociedade de capital e trabalho. Ele disse, não é uma sociedade de capital e trabalho, nós estamos unidos pelo Brasil, aquelas respostas padrão que os políticos dão, né? Eu digo, então, então o senhor é o fiador da candidatura de Lula à presidência junto às classes médias, classes mais conservadoras. Ele disse, não, outra resposta política. Não, nada disso. Lula se garante por si só, eu estou apenas colaborando, eu sou apenas o candidato a vice, não sei o quê. E falamos sobre Minas, e ele realmente brincou, mostrou o solado do sapato dele, que ele andava muito, o solado já estava gasto, não sei o quê. Posso citar, assim, de estalo esses 2 momentos, depois a gente pode falar sobre mais algum. Vamos a mais uma pergunta? Olá, professor Barreto. Olá. Me chamo Felipe, do curso de jornalismo. Qual a importância do checkmate para a formação de um estudante de comunicação? Total. Eu acredito porque um programa desse, o telespectador pensa que é só chegar aqui e fazer. Não, ele tem toda uma coisa chamada produção, que é uma preparação do programa, isso de maneira simplificada, é claro, né? Tem a pauta, tem a escolha do entrevistado, que muitas vezes
depende do momento, há circunstâncias que exigem que determinada pessoa seja chamada a se pronunciar, e há momentos em que você pode chamar alguém para falar de assunto de interesse permanente, né? Alguém para falar sobre saúde, alguém para falar sobre educação, sobre segurança ou insegurança, né? No nosso caso, eu acho que é mais insegurança do que segurança. E há aquele momento em que aquela personalidade tem que ser chamada, alguém que se destacou, se notabilizou por alguma grande coisa que fez, seja má ou ruim, ou boa, perdão, e essa pessoa tem que ser chamada. E o checkmate se pauta por esse negócio que a gente chama tecnicamente de valor notícia, né? Aquele conjunto de atributos que atribui, que se fixa a um fato ou uma pessoa e faz com que ela seja chamada a se pronunciar a respeito de alguma coisa. Professor, alguma memória desagradável no período que você esteve à frente do checkmate? Sim, houve um momento desagradável, inesperadamente desagradável, desnecessariamente desagradável, que foi com o cantor Lobão. Ele tinha vindo a Natal fazer um show e a meninada achou por bem convidá-lo, né? Porque, afinal de contas, um jovem, não era mais nenhum menino, mas era um roqueiro, então dominava, estava entre os popstars do Brasil, né? E não sei por que ele cismou que os alunos o estavam acossando. E não, as perguntas eram perguntas agradabilíssimas, eram perguntas... eu só não permitia que tivesse tietagem. Eu digo, não pode ter tietagem, mas pode fazer as perguntas e tal, mas sem tietar. E foram feitas perguntas, mas ele cismou que uma menina perguntou, não me lembro exatamente o quê, e era uma pergunta que ele se sentiu como se fosse numa entrevista de confronto, né? Que é aquela em que o repórter pergunta sobre coisas desagradáveis. E ele entendeu que aquilo era uma coisa desagradável. Infelizmente, eu não me lembro o que foi. Ele disse, você está editando a pergunta? Parece que era uma coisa sobre política, eu não me lembro exatamente o que. Você está editando a pergunta, ou seja, como que ela estivesse distorcendo, como que a pergunta dela fosse, na verdade, uma afirmativa, né? Que iria deixá-la em má situação. E ele ficou naquela coisa e depois queria discutir com outro menino, outro com outra menina e tal. Digo, aí chegou um ponto que disse claramente, insinuando que estávamos dizendo que ele era velho, que ele tinha envelhecido, e não houve isso, não foi dito em momento algum. Porque muitas vezes, pessoal, a gente vê aquilo que a gente quer ver. Se você quer ver mal no outro, o outro vai ser o mal, né? Sartre já tinha aquela afirmativa, o inferno são os outros. Então ele começou a ver nos meninos e meninas o inferno, que não havia um inferno ali, né? E então eu entrei, quando eu senti que ele realmente queria partir para um confronto, eu entrei e deixei bem claro com ele que o programa não o estava confrontando, não era um programa de entrevista de confronto, e usei de termos incisivos, porém diplomáticos, que ele respondesse com mais tranquilidade, que ele parasse de querer partir para um confronto que não estava existindo. Aí ele também percebeu e as coisas foram amainando e o programa seguiu bem até o fim. Que bom. Vamos a mais uma pergunta? Gostaria que o senhor comentasse as principais mudanças, né? Do primeiro checkmate do cenário até o atual. Sim. O primeiro cenário, como eu disse, era feito de madeira, onde vocês ficavam, era uma escada, não, meu Deus, era um tablado, né? Um tablado, como se fosse aquele tablado de circo, que vai descendo, um puleiro, como se fosse um puleiro de circo. Ficava todo mundo imprensadinho, eu acho que eram uns 12 ou 13 alunos e alunas que ficavam lá, imprensados, né, fazendo as perguntas. E havia uma coisa que vocês resgataram neste formato atual, né, nesse atual cenário, que era a condição de a fonte ficar totalmente isolada, para que a fonte se sentisse totalmente cercada pelos alunos, né? Depois o cenário mudou um tanto quanto, e essa coisa da fonte ficar isolada, ela distanciou-se desse formato inicial, o que não prejudicou o programa em coisa nenhuma, mas apenas houve essa ideia entre mim e o professor Márcio Capriglione, quando criamos o programa, de que a fonte ficasse totalmente solta, né, para que ela se sentisse a pessoa sendo questionada, né? No início, quando o programa começou a ser pensado, nós pensamos em ter aqui o que a gente ia chamar de um coelho. O que era o coelho?
era imitando, foi um gancho que eu tive assim, eu bolei. A gente chamar um jornalista profissional para exemplo de corrida de Olimpíadas, de maratona, que tem uns profissionais que vão puxando os corredores amadores, né? A gente tem um jornalista profissional que fosse fazendo perguntas e essas perguntas sugerindo em cascata propostas para os alunos. Mas essa ideia nunca chegou a se concretizar, não é? Houve uma época, por exemplo, que as cadeiras ficavam ali, onde o professor está, ficava eu ficava ali, eu ficava numa bancada, e ao lado ficava o entrevistado mais afastado, e os alunos ficavam aqui. E então, esse formato, ele persistiu e depois ele foi sendo modificado ao longo do tempo. Eu acho que esse formato aqui está muito bom, essa diagramação, né? Essa disposição de cenário, eu acho que está muito bom, muito interessante. Muito obrigado. Bom, vamos encerrando este primeiro bloco do Checkmate, que recebe hoje o professor, escritor e jornalista Emanuel Barreto. Não saia daí, voltamos após um rápido intervalo.